Seja muito bem-vindo ao Diet Evolution. Eu sou o Dr. Eduardo Fidelis e aqui você encontra as verdades que ninguém te conta sobre dietas, emagrecimento e saúde. Nesse episódio nós vamos falar de uma maneira diferente sobre algo muito importante: o déficit calórico e sua importância no emagrecimento. Até aqui nenhuma novidade, mas o que vai ter de especial nesse episódio? Nesse episódio, então, eu vou explicar isso de forma que até uma criança possa entender. Então, pais, prestem muita atenção. Esse episódio tem como principal objetivo ajudar vocês a compreender como lidar com uma das maiores preocupações da medicina hoje em dia, que é a obesidade infantil. E é claro, eu não serei sensacionalista e nem simplista e dizer apenas que é só comer menos e mexer-se mais. Aqui eu vou ensinar como o seu filho pode comer mais de maneira inteligente e emagrecer de forma saudável. E no final eu vou dar alguns conselhos muito importantes para que vocês, pais, consigam implementar novos hábitos no seu ambiente familiar. Então fique comigo até o fim para aprender a lidar com a obesidade infantil. Bem, sempre que nós vamos falar de emagrecimento a uma criança, a maior dificuldade que elas acabam apresentando é a de entender o que é o emagrecimento e por que isso é importante para ela. E claro, se ela não entende isso, você não vai conseguir convencê-la a emagrecer. E uma maneira muito didática de explicar o que é o emagrecimento a crianças e por que isso é importante para elas é a seguinte: pense em um saco de brinquedos. Cada vez que você coloca um brinquedo no saco, ele vai ficando mais pesado, não é? E quando o saco está muito pesado, fica muito difícil de carregar esse saco. Agora, pense que o nosso corpo é como esse saco. Quando colocamos mais, entre aspas, brinquedos, que são as calorias dos alimentos, o nosso corpo vai ficando mais pesado, assim como o saco com os brinquedos. Para que esse saco não fique tão pesado e seja fácil de carregar, nós precisamos tirar alguns brinquedos, ou seja, gastar mais energia do que estamos colocando. Mas olha que interessante, alguns brinquedos são mais pesados e maiores do que outros. Então, se você escolher brinquedos mais leves e menores, você consegue carregar maior quantidade de brinquedos dentro do saco. Os alimentos também são assim. Alguns fornecem mais calorias e são mais, entre aspas, pesados, como bolos, pizzas, chocolate, biscoito, entre outros. E também existem alimentos que são mais, entre aspas, leves ou menos calóricos, que são as frutas, os legumes e as verduras. Os alimentos menos calóricos você consegue comer em maior quantidade e ainda assim não ficar pesado como uma sacola cheia de brinquedos pesados. Mas, queridos pais, isso significa que as crianças não podem, sob hipótese alguma, comer coisas gostosas, palatáveis, como os bolos, chocolates, entre outros, que são alimentos que fornecem também maior quantidade de calorias? Não, não é bem assim. Voltando, então, à analogia do saco com brinquedos, se dentro do saco for colocada uma grande quantidade de brinquedos mais leves, haverá também espaço para alguns brinquedos mais pesados, e ainda assim você consegue carregar esse saco. O problema, então, seria colocar apenas brinquedos pesados na sacola. Então, de modo resumido, se o hábito alimentar como um todo, se a sua dieta, se o seu padrão alimentar é saudável, não tem problema quando esporadicamente você inserir algum alimento que não seja saudável ou que seja mais calórico. Muito bem, dito isso, agora eu quero dar um conselho muito importante para vocês, pais. É fundamental ajudar as crianças a aprenderem que não precisam comer menos, mas sim comer melhor. E isso passa também por vocês. As crianças, elas aprendem principalmente por imitação. Então, dar o exemplo é, sem dúvida, a melhor estratégia para implementar novos hábitos na família. E a analogia que eu dei aqui, ela vai servir apenas como mais uma forma de convencimento. Mas é claro, eu sei da dificuldade de mudar hábitos em uma família. Então, eu vou dar aqui 2 dicas importantes para que vocês consigam implementar essas mudanças na sua família. Primeiro, essa mudança, ela pode sim ser gradual na maioria dos casos. Você não precisa fazer mudanças drásticas, bruscas. Na verdade, fazer isso com a alimentação das crianças tende a ter um efeito inverso, que só vale a pena arriscar quando a situação já é grave,
como nos casos em que a criança já possui algum tipo de doença, como diabetes, alteração no colesterol, por exemplo, entre outras. A segunda coisa a respeito das mudanças de hábito é que ninguém gosta de comer alimentos com sabores ruins. E ao contrário do que você deve estar pensando, os legumes, as verduras e as frutas não necessariamente são ruins. É totalmente possível preparar saladas muito saborosas, facilitando a adesão de toda a família a uma alimentação mais saudável. Então, aprender, ou, se for o caso, contratar ajuda para preparar alimentos saudáveis de forma saborosa pode ser um diferencial enorme. Ao dar mais sabor aos alimentos saudáveis, nós tornamos a experiência alimentar mais prazerosa e até mesmo mais divertida, o que facilita e muito a adesão a hábitos saudáveis. Então capriche nos temperos, modo de preparo, molhos e outras técnicas culinárias para fazer da sua alimentação uma experiência muito mais prazerosa. E esse foi mais um episódio do Diet Revolution, no qual falamos sobre como explicar para crianças a importância do déficit calórico, usando então uma analogia lúdica e poderosa para que o conceito seja memorizável e prático. E dei também algumas dicas de como você pode começar a implementar hoje mesmo essas mudanças nos hábitos alimentares de sua família. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de me seguir aqui nas minhas outras redes sociais e de compartilhar também com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso a informações seguras sobre dieta, emagrecimento e saúde. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!